Então, ainda no tema de osteoporose, falar de fraturas osteoporóticas que não foram exatamente abordadas nas apresentações anteriores. De novo, não tenho nenhum conflito de interesse. Não precisa ir muito longe para destacar a importância da osteoporose nos dias atuais e como isso vai se tornar nos anos futuros. Estima-se que algo em torno de 14 milhões de pessoas vão ter osteoporose já no ano que vem. Acomete cerca de 30% das mulheres pós-menopausas. Estima-se que até 1/4 das pessoas acima de 50 anos têm ou terão pelo menos uma fratura vertebral, o que tem um impacto na sobrevida dessas pessoas. Depois de uma fratura vertebral, a mortalidade vai aumentando progressivamente, chegando em torno de 20% depois de 2 meses, se pegarmos a população geral. Teoricamente, todo paciente com mais de 50 anos de idade que vai para uma cirurgia de coluna, seja ela qual for, deve pelo menos fazer um exame para se identificar qual é a densidade óssea, porque isso vai ter um impacto na tua cirurgia. Por que vai ter impacto? Porque a gente sabe que o osso trabecular ele tem algo em torno de 8 vezes mais atividade metabólica que o osso cortical e é acometido muito mais e mais precocemente na doença osteoporótica. E a densidade óssea é a que está mais envolvida como preditor de pull-out de qualquer tipo de implante que você venha colocar. E a normalização pré-operatória da densidade óssea vai melhorar a estabilidade de um implante, mais até do que se colocar um parafuso bicortical. Então, isso tem um impacto bastante importante. A gente tem que separar inicialmente duas situações. Uma é um paciente com osteoporose que tem uma fratura, e outra um paciente que tem uma fratura osteoporótica, ou seja, aquela fratura por insuficiência, aquela fratura de um trauma de baixo impacto ou eventualmente até sem um trauma associado. Essas fraturas elas guardam algumas similaridades, não todas. Em especial no que diz respeito à falência da instrumentação, a falência proximal, as taxas de pseudoartrose, que são aumentadas pela atividade osteoblástica que está comprometida nos pacientes osteoporóticos, e aumento de complicações tanto infecciosas como clínicas gerais, além de uma pior qualidade de vida. Quando se faz um tratamento de uma espondilolistese degenerativa num paciente com osteoporose, é esperado uma qualidade de vida pior do que naquele que não tem osteoporose, mesmo que ele não tenha uma fratura envolvida. Aqui só dando como exemplo, uma paciente de 64 anos que teve um trauma agudo, um acidente de carro, que foi tratado num hospital de trauma na cidade, com uma situação que é perfeitamente aceitável num doente normal. Tudo bem, se pode dizer que o queijo não está muito bem colocado, mas quem não deixou um queijo colocado por trás lateralmente que atire a primeira pedra. O achado radiológico inicial foi razoável e a paciente estava muito bem durante algo em torno de 1 mês e meio. 2 meses depois ela nos procura com uma soltura completa de todo o implante, um subsidence do queijo colocado, e acaba precisando daí de uma cirurgia de reconstrução, uma cirurgia mais para deformidade do que qualquer outra coisa. Então lembrar que não é porque o paciente tem um trauma agudo, que se ele tem osteoporose, se ele tem mais idade, isso tem que levantar a preocupação com alguns aspectos técnicos que nós devemos ter quando a gente está falando de doente osteoporótico. Primeiro, em relação aos parafusos, a gente tem a tendência de colocar parafuso sempre convergente, mas nessa situação isso é ainda mais importante, porque isso diminui a chance de pull-out. O maior diâmetro possível, não é porque você está invadindo a coluna torácica, lembra que esse pedículo dilata quando você vai colocar um parafuso mais grosso. Evitar machear, se possível usar parafuso bicortical. A posição do parafuso ela é importante, então por mais que o parafuso na posição anatômica na coluna torácica ele seja um parafuso mais comprido, prefira um parafuso colocado com o método straight ahead, pelo menos, assim, no máximo 4 milímetros do platô, onde o osso subcondral é um osso mais firme e tem uma chance de pega muito maior. Não vou falar sobre os parafusos com cimento, porque serão abordados na palestra seguinte. Outra coisa é que, embora os parafusos eles sejam muito mais resistentes e dão mais firmeza do que ganchos e amarrias em situações normais, nós temos que lembrar que no paciente com osteoporose, a lâmina é o lugar mais forte onde você consegue colocar algum tipo de implante. Exceção, lógico, em relação ao articular, mas ali o implante não é tão bom. Então, nos pacientes osteoporóticos, ganchos e amarrias possivelmente são até mais firmes do que um parafuso pedicular normal, podendo ser utilizado em especial no ápice das construções. Evitar construção curta no doente osteoporótico, no mínimo 2 para cima, 2 para baixo. O básico, não parar em ápice e não parar em zonas de transição. Isso serve para qualquer paciente com osteoporose, independente do tipo de fratura que ele está apresentando. E se você tem tempo, por que não tratar a osteoporose antes?
Então, esse é um ensaio que dividiu 3 braços, um com placebo, um com o teriparatide e outro com o... Qual era o bifosfomado? Acho que era a risendronato. E que nesses 3 braços ele mostrou que o teriparatide melhorou a taxa de firmeza do parafuso, a resistência ao pull-out. Quando comparado com os 2 outros grupos, o risendronato não teve diferença em relação ao grupo placebo, devendo então a gente tratar efetivamente esses pacientes pelo menos 2, 3 meses antes de uma fratura, se ela é uma fratura eletiva que você tem tempo para programar. Falando especificamente das fraturas por insuficiência, a gente tem aí uma gama enorme de possibilidades de tratamento. Já foi comentado alguma coisa sobre os procedimentos de cimentação. Tratamento conservador, a gente sabe que tem bom resultado numa grande parcela dos casos e, eventualmente, alguns pacientes vêm a precisar de um tratamento cirúrgico, que é o foco dessa apresentação. O básico não foge do conceito geral de toda cirurgia de coluna. Toda cirurgia de coluna eu vou ter um ou mais desses 3 objetivos. Descompressão se eu tiver algum dano neurológico. Estabilização se eu tiver alguma instabilidade. Alinhamento se eu tiver algum tipo de deformidade. Embora essas 2 coisas sejam relativamente simples, em boa parte dos casos para a gente definir, deformidade nesses pacientes não é tão simples assim. Até porque nós temos pelo menos um dos procedimentos cujo nome sugere que nós estamos corrigindo de forma percutânea uma deformidade. A gente fala em cifoplastia como se nós estivéssemos corrigindo uma cifose. E nem sempre é assim. A capacidade de reduzir uma deformidade num procedimento percutâneo ela não é tão boa assim, embora possivelmente no que diz respeito à dor seja um procedimento bem interessante. Só para mostrar alguma situação em que isso é bem significativo, esse é um paciente de 60 anos que desenvolveu uma osteoporose depois de quimio e radioterapia para um linfoma não Hodgkin, que tinha várias fraturas espontâneas, como a gente está vendo, e que num outro serviço na minha cidade ele tinha o plano de fazer 6 vertebroplastias. Pararam na segunda por causa de um extravasamento de cimento do canal, que felizmente foi assintomático para esse paciente. Esse paciente nos procurou 2 meses depois, com uma queixa de que ele não conseguia se manter de pé por mais do que 2 minutos. Essa daqui era a tomografia, a gente viu o cimento no canal, mas que não tinha comprometimento neurológico clínico. E veja a diferença de quando a gente olha uma radiografia feita de pé. Então, embora a importância tenha sido dada primeiro para as fraturas mais baixas, o ápice da cifose desse paciente era nessa fratura aqui mais alta. E quando a gente vê o SVA com ele de pé imediatamente, fica em 15, mas 5 minutos depois isso vai para 25, como vocês estão vendo aqui. Esse paciente ele tem uma deformidade associada a fraturas osteoporóticas e ele tem que ser tratado como tal. Então é uma situação bastante diferente de simplesmente se tentar um tratamento percutâneo nesse tipo de situação. Aqui vocês veem pré e pós-operatório. A Sociedade Alemã de Ortopedia e Traumatologia publicou no ano passado uma proposta de classificação para as fraturas osteoporóticas nesse suplemento do Global Spine Journal, que foi de trauma raquimedular em geral. Um primeiro artigo foi sobre a classificação morfológica apenas da fratura, dependendo do tipo de deformação que você tem do corpo vertebral. Essas fraturas são classificadas em tipo 1 até tipo 5. E, na sequência, eles propõem um score, um sistema de classificação para se tentar determinar qual o melhor tipo de tratamento para esses pacientes. Então, baseado no tipo morfológico da fratura inicialmente, se grau 1 ou grau 5, você vai multiplicar o grau da fratura por 2 e vai ter uma quantidade de pontos. Dependendo da densidade óssea do paciente, se ele tiver um T-score menor do que -3, ele vai ganhar mais 1 ponto, ou seja, um paciente com uma osteoporose mais grave. Dependendo da evolução, dependendo do tipo de dor que o paciente tem sobre analgesia, ele vai ganhando mais pontos ou não, déficit neurológico ganha mais 2. E importante isso daqui, como é o estado geral da saúde desse paciente, se ele tiver um ASA mais alto, uma demência, se for um paciente muito obeso, ele vai perdendo pontos. E aí, nesse score de classificação, você vai ter que, de 0 a 5, eles sugerem um tratamento não cirúrgico. 6 pontos seria o duvidoso e mais do que 6 pontos é cirúrgico. Isso, na verdade, são as coisas que a gente leva em consideração quando decide. Então, os casos que eu vou mostrar agora, brevemente, são casos que eu operei todos antes dessa classificação. Mas se a gente for ver,
Se a gente colocar a classificação, vai bater certinho, né? Então, serve como um guia, possivelmente até para quem está fazendo o tratamento clínico desses pacientes. Importante que eles comentam é tentar, na medida do possível, fazer exame em pé. Isso é bem comentado no artigo. Repetir o exame, porque essas fraturas elas podem progredir de uma forma relativamente rápida, em especial nas primeiras 3 semanas. Quando operar, preferir no mínimo 2 para cima e para baixo. E se você tem uma fratura, que seja, por exemplo, um tipo 1, um tipo 2, que era de tratamento clínico inicialmente, se você vai tratar uma tipo 4 abaixo, suba e inclua esse nível fraturado, porque ele tem uma chance de fadigar na sequência. E pacientes com espondilite anquilosante, tratamento cirúrgico na grande maioria das vezes. Alguns casos rapidamente, uma paciente de 68 anos, um acidente automobilístico, então um trauma de maior impacto, neurologicamente normal, mas que com 6 meses ela começou com dor progressiva e uma parestesia durante a marcha. Essa aqui é a tomografia inicial dela. A gente vê na ressonância uma lesão da parede posterior, mas não chega a ter uma grande compressão do canal vertebral. A gente vê o que muda na radiografia quando você faz na posição deitada. Na ressonância já muda um pouquinho em relação à tomografia, mas de pé ela se fotiza um pouquinho mais. Tratamento com estabilização 2 níveis acima e 2 níveis abaixo. Aqui é um paciente de 78 anos, uma queda de altura 2 meses. Essa chegou com déficit neurológico parcial, mas era uma paciente que estava acamada, não estava tão boa de saúde, dor progressiva, não conseguia quase ficar de pé. Precisou de apoio para ficar de pé para fazer a radiografia. Veja a diferença aqui do comprometimento do canal, quando comparado com o exame anterior. E quando a gente vê na radiografia o quanto ela se fotiza pelo simples fato de ficar de pé durante alguns segundos para a radiografia. Não sei qual é a disponibilidade de vocês para colocar parafuso canulado com cimento. A gente praticamente não tem isso, então a gente improvisa, a gente faz uma marcação para ver onde estão os parafusos e vai injetando cimento. Nesse caso teve um extravasamento de cimento para dentro do canal. O paciente recebeu uma laminectomia, remoção do cimento. Aqui o exame de pós-operatório mostrando que a gente tirou todo o cimento e o alinhamento que a gente fez. Nesses casos eu não gosto de fazer via anterior, eu prefiro ir por trás, fazer quase como se fosse uma subtração pedicular mesmo, já está tudo quebrado, comprime atrás que você corrige a deformidade e esses pacientes têm a tendência de ficar bem. Um último caso, um paciente de 77 anos, médico, pai de 2 médicos, com uma queda ao solo há 2 meses, dor progressiva, insuficiência renal e diabetes, que recebeu uma vertebroplastia em outro serviço, não melhorou nada da dor. A gente vê que é uma fratura do tipo 5, uma fratura que já tem alguma rotação. Esse foi o tratamento inicial que nós propusemos, achando que podia parar aqui porque o resto para cima estava anquilosado. 3 meses depois, ele faz uma falha juncional, com dor intensa, incapacidade de ficar de pé. Tivemos que subir a instrumentação. Infecção, deiscência, 2 cirurgias, pneumonia e 4 meses depois esse paciente vai a óbito. Então não são cirurgias isentas de complicações, a gente tem que pesar a mão nessa hora. Claro, na evidência de compressão neurológica opere, mas deformidade e dor, considerar sempre evitar a cirurgia na medida do possível. Se precisar, essa cirurgia tem que ser uma cirurgia definitiva. Obrigado. Jerônimo.